Tem muita gente que confunde debate com briga. Assim como na thumb você já viu esse vídeo que viralizou, assim, todos os grandes influenciadores utilizaram ele, porque obviamente a gente já sabe que vai sair diversas discussões e a gente já quer comprar a briga de um lado e nem tentar escutar o outro. Então saiu um empresário versus 30 CLTs, um maromba versus 30 gordo, etc. Sempre um posicionamento que vai contra ao outro. E justamente por esse lado que a gente precisa escolher, eu vou ficar do lado B, do lado A, vou ficar do lado da direita ou da esquerda, do gordo ou do magro. Sempre buscando o confronto e não o entendimento mútuo no debate, que de fato é o grande objetivo. O debate ele foi feito para que ambos cresça, ambos saiam com a nova perspectiva através da opinião do outro e não simplesmente o meu lado é o correto ou o seu lado é o errado. E você há de convir comigo que quantas vezes, pensa aí, quantas vezes um debate, um pequeno conflito, uma conversa difícil se tornou um desgaste no teu trabalho, na tua casa, no teu relacionamento. Me diz aí. E por conta desse desgaste, você acaba não aprendendo nada. Só sai um com raiva do outro, perde amizades são perdidas nesse contexto. E no vídeo de hoje, para você aí que quer melhorar a tua comunicação, quer melhorar a tua oratória, nós vamos entender um pouco mais sobre debate. O que é de fato, como debater de uma maneira assertiva para que a gente eleve o nível de entendimento, ou seja, o nível de conhecimento e troca entre ambas as partes e não só vá com uma faca para cima da pessoa. E não entenda de uma maneira também equivocada. Eu não estou aqui falando que num debate você tem que ser mole ou aceitar tudo que o outro tem como opinião goela abaixo. Não é isso. É sobre você até discordar, mas com postura. Afinal de contas, ninguém está aqui para atacar ou ofender ninguém. Diferente dos demais debates, né? Vamos já fazer um combinado. Você não vai debater daquela forma. Então, se você quer de fato ir para um debate e sair com a mente aberta, tanto a sua quanto da pessoa com quem você debater, segura sua mão, não dê o like agora, não se inscreva, porque eu quero que esse vídeo agregue para você. E ao final desse vídeo, se fizer sentido aí sim, deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, principalmente se você quiser saber mais sobre marketing, vendas, negócios e oratória. Eu me chamo Felipe Teófilo e eu venho compartilhando com você os conhecimentos que eu venho adquirindo ao longo desses dias, fazendo o curso pós da Vox2U, que é um curso focado para elevar o nível da oratória para aqueles que já fizeram um curso anterior. Então eu já havia feito, eu estou buscando me desenvolver ainda mais. E para quem assistiu o primeiro vídeo, eu comecei com um foco de me corrigir. Então eu estou gravando para me assistir e pegar o que eu preciso melhorar na minha oratória. E já aproveitando que eu ia ter um baita de um trabalho fazendo isso, de treinar e me corrigir, eu conto com você também. Eu tô aqui passando o que eu tô aprendendo para você e eu espero que toda vez que eu fizer algum vício de linguagem ou algo fora do contexto, deixe os comentários aí também que você vai me ajudar a aperfeiçoar e aí todo mundo sai ganhando, todo mundo fica feliz no fim das contas. Combinado? E agora retomando a questão do debate, eu quero que você já entenda de início que o problema não está em você discordar do outro, mas a questão é como você discorda. Inclusive na aula que eu tive na Vox, que foi a verdadeira essência do debate, foi muito interessante, porque obviamente foram levantados diversas questões polêmicas para a gente debater e ir treinando algumas técnicas de oratória durante esse debate. Entre elas, a questão da liberação ou não do porte de arma de fogo, a questão do aborto, enfim, foram, como você já pode ver, foi diversos temas polêmicos. E o que a gente mais observou ali é que realmente tinham muitas pessoas que tinham uma visão diferente umas das outras, mas a questão é como você vai mostrar esse seu posicionamento sem que você ofenda a outra pessoa. Então, isso foi muito interessante na aula, porque quando você é colocado realmente com um tema tão sensível, por exemplo, falar sobre um aborto, entenda que você não está falando sobre só a sua vida ou sobre o que você acha. Pessoas que passaram por cenários parecidos, que gostariam ou não de fazer,
também precisam receber essa informação sem se sentirem atacadas, ofendidas. E isso é muito mais complexo do que parece, porque você está em um momento onde o clima tende a ficar mais quente, ou seja, todo mundo está falando de coisas sensíveis e quer mostrar que está certo. Entende onde começa a morar ali o perigo? Quando começa a juntar combustível com fósforo, aí é quente. Então vamos lá, presta muita atenção que agora a gente vai entender como começar a debater sem atacar o outro. Como nós vamos ajustar a tua discordância sem que você ofenda outra pessoa. E para seguirmos com o tema, eu vou te mostrar agora inicialmente como é um conflito, um debate que constrói e qual é um que destrói toda a jornada. E para isso nós precisamos entender os dois tipos de conflito que há em um debate, que é o conflito pessoal e o conflito funcional. Quais são as diferenças entre eles? É muito simples. O conflito pessoal parte do eu, só do que eu penso, do que eu acho, e se torna mais inflexível. E normalmente é onde a hostilidade, o desrespeito, os ataques pessoal acontecem, porque como é sobre o que eu acho, note que já há um ego. Eu já entro como se eu fosse o dono da razão. Então, por isso que é muito comum esse tipo de conflito não acabar de uma forma bacana. Agora, o conflito funcional, como o próprio nome já diz, é meio como se ele funcionasse, é quando duas ideias distintas conseguem se entrar em conflito, mas sem causar uma guerra em volta disso. Isso é o debate. Então, independente do seu ego, ou seja, da tua verdade, você consegue, de uma maneira mais geral, mais macro falando, entrar nesse conflito, só que de uma forma neutra, aberto ao que o outro vai falar, sem necessariamente você ter que contra-argumentar julgando a pessoa. Porque lembre-se, o conflito é sobre a ideia que está sendo levantada e discutida, e não sobre o outro. Ah, o outro é incompetente, o outro não estudou, o outro é isso, o outro é aquilo, que normalmente é o que acaba acontecendo no conflito pessoal. Concorda comigo? Onde as pessoas já entrar, que nem o debate que eu vi do Guto Galamba lá, a pessoa já entrou e falou, ó, não vou apertar a sua mão, eu não gosto de você e eu vim aqui para discordar de tudo que você fala. Ponto. Então não precisa debater. Já deixou claro que independente do conhecimento que você tenta passar ou não, eu não estou aberto a te escutar. Nesse caso, eu até te aconselho, entrou em um conflito desse porte, não continue. Não dá pra abelha explicar pra mosca que mel é melhor que merda. Então, nesse caso, ó, vaza. Mas agora, se você identificar que vai se tornar um conflito funcional, perfeito. Porque entenda uma coisa, nós, quando estamos ao lado de pessoas que discordam da gente, faz com que nós entendemos ou buscamos analisar uma nova perspectiva. Inclusive, isso é muito bom em tomadas de decisão, principalmente quando é uma decisão de alto impacto numa empresa, na tua casa, na tua família, na tua estrutura de vida. É muito importante que você procure uma visão diferente, desde que seja funcional. Começou a chover. Então, como eu disse anteriormente, o problema não é o conflito em si. O conflito ele vai acontecer, isso é fato. Não tem como todo mundo concordar o tempo todo um com o outro. E se tá, suspeite dessa pessoa porque ela não é confiável. É impossível. Cada um tem uma visão de mundo, cada um tem uma história, cada um tem uma vivência. Agora, se o conflito não for para que ambos cresçam, também fique esperto, sai de perto de pessoas dessa forma. Porque eu não sei você, mas agora falando aqui, já que eu tô falando do curso, minha experiência, as pessoas que mais me fizeram crescer é que normalmente acabam entrando muito em conflito comigo. Seja para entender mais uma ideia que eu estou dando, seja não aceita de qualquer forma, começa a questionar, ali começa a surgir um novo debate, um novo conflito, ou até mesmo para repreender alguma ação que eu tive. Entenda? E só para pensar assim, ó, 30 segundos, vai. Silêncio. Pensa aí as pessoas que você acredita que mais fizeram você crescer na sua vida. Com certeza foram pessoas que te colocaram em situações de conflito, para te corrigir ou para te entender melhor. O debate é isso, não precisa estar sentado numa roda de 1 versus 30 para ser um debate. O debate é entre duas pessoas e acontece na vida real.
na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, faculdade, casamento, não interessa. Isso é a vida real. Então, é por isso que eu sempre falo que o curso de oratória ele é tão relevante, não é para você que quer só se destacar mais profissionalmente, mas é para você que quer ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais funcional. Agora, retornando ao como, você sabia que 40% das pessoas ficam mais receptivas a escutar algo difícil que você tem a falar quando elas percebem que você acredita no potencial delas? E isso você passa através não só das palavras, mas de como você se gesticula na hora de se comunicar, no tom da tua voz, porque se você for num debate e já erguer a voz assim e tal, for pra cima da pessoa, obviamente ela vai se acuar, já vai sair correndo, vai partir pro. Então, entenda que tudo isso precisa ser muito bem pensado ao entrar no debate. Essa questão do conflito pessoal e conflito funcional, normalmente você encontra dois tipos de pessoas também, ok? Que é as pessoas agradáveis e as desagradáveis. E para ambos os polos existe um limite. A pessoa agradável demais é aquela que eu falei que vai concordar contigo o tempo todo, fugindo do conflito, e a desagradável, ela vai começar a criar conflitos desnecessários. Então, como você não sabe com quem você vai lidar, é sempre muito inteligente e prudente da minha parte, da sua parte, que nós tenhamos claro como eu vou falar com essa pessoa. Então, adeque o teu tom de voz a uma conversa mais calma, a uma conversa mais calma, a uma conversa mais lúcida, porque ela já vai começar a entender que você não está ali para atacá-la, para botar o dedo na ferida. A conversa até vai ser difícil, mas vai ser num tom mais leve, num ambiente mais leve. Tá vendo como tudo muda? Só de você ajustar ali tom de voz, gesticulação, ambiente, como você vai falar, tudo muda. O jogo começa a virar a partir daí. Porque o que abre a mente do outro ao entendimento não é apenas o argumento. É como o todo se alinha para passar a mensagem, fazendo com que ele, mesmo que ele não entenda de forma imediata, ele esteja aberto a refletir sobre o assunto, a te questionar para tirar mais dúvidas. Então, tudo isso vai começando a se construir de fato um debate. E tá ficando claro para você a diferença disso, de um debate, de um conflito funcional, para um 30 versus 1, não sei o que lá. É até legal assistir esses treinos aí, mas como entretenimento, porque no final quase que não agrega em nada, só um monte de gente discutindo opiniões políticas e etc. E agora sim eu te convido, ó. Antes eu falei segura a mão aí, agora pode soltar, porque se até aqui já começou a fazer sentido, gerou valor para você, você começou a conectar o que eu falei, situações reais que você passou na sua vida, agora eu te convido, clica aí no joinha, já se inscreve no canal, ative o sininho, porque é só o início da jornada do curso. Eu tenho muito o que falar aqui para você de oratória. Inclusive, eu já fui campeão de um concurso de comunicação e oratória feita pela própria Vox 2U aqui na minha região. Então, assim, não tenha dúvidas que se você quiser saber mais sobre oratória, deixe aí nos comentários, que vai ser para mim um prazer poder me desenvolver, treinar e ainda por cima, enquanto eu preciso fazer isso tudo, gerar esse valor para você através de um conhecimento, de uma ajuda, de uma aula. Afinal de contas, esse é um dos meus propósitos de vida. Combinado? Então aqui vai uma dica prática para você começar a se desenvolver em conflitos e debates. Primeiro ponto, começa a enfrentá-los, a causar ele de forma intencional na sua vida, seja no trabalho, na sua casa, ou seja, criar um ponto de conflito, que é onde vai acontecer essa troca, beleza? Segundo ponto, sempre que você criar este ambiente, lembrando que existe limite, então a pessoa que é agradável demais, ela tem tendência a não criar conflitos, e a pessoa que é desagradável também começa a criar conflito o tempo todo sem necessidade. Lembre-se de ter esse equilíbrio. Partindo daí, você criou um ambiente de conflito. Vou dar um exemplo aqui. Então, em vez de falar assim para a pessoa, ó, você não está entendendo nada que eu estou dizendo, você não entende o que eu faço, troque a forma de perguntar. Lembra que o segredo está no como fazer isso acontecer, como eu vou conduzir este conflito. Então, que parte do que eu faço, que parte da minha proposta comercial você não entendeu, que parte da minha atitude te causou esse desconforto. Quando você muda a forma de se comunicar, quando você muda o tom, ajusta a gesticulação do teu corpo e não vai de forma tão agressiva, atacando o ser
da outra pessoa, isso faz com que o conflito comece a se tornar o conflito funcional, aquele conflito saudável que todos vão sair, ó, com nível de entendimento elevado, ok? Então, se você quer aprender a se comunicar melhor, é assim, indispensável que você comece a debater melhor. E não seja a pessoa agradável o tempo todo. E muito menos a desagradável o tempo todo. Ninguém suporta os dois. O agradável a gente até suporta, mas a gente sabe muito bem que não é o melhor tipo de pessoa para se ter por perto. E esta técnica, seja debate, modulação de voz, ouvindo a essência, todas as técnicas que eu passo nesses vídeos sobre comunicação e oratória é para você colocar em prática em todos os ambientes da sua vida. Oratória não é só para quem quer vender mais, para quem é empresário, não, é para você falar com seu filho, com a sua esposa, com seu namorado, periquito, papagaio, com todo mundo. Quando você começa a se comunicar melhor, utilizar as técnicas de formas intencionais, é perceptível, as pessoas vão começar a te elogiar falando que algo está diferente em você. Às vezes elas não vão identificar que é a comunicação, mas isso causa impacto e é um impacto muito positivo. Se esse vídeo te ajudou a enxergar uma perspectiva mais racional do que é um verdadeiro debate, agora sim, ó, solta a mão de novo, clica no like, se você já deu like, dá dislike, like de novo, porque tem que parar em pé. E a forma de eu saber que este conteúdo para em pé, que está agregando para você, é através do seu joinha, de você clicar no botão de se inscrever, para que a gente possa continuar fazendo essa troca saudável. E também não esqueça de comentar aí se você testou, se você ficou com alguma dúvida e se você percebeu algum vício de linguagem aí, porque eu também preciso melhorar a minha comunicação, ok? Um forte abraço e te vejo na próxima semana.